Existe um hábito muito simples, que eu comecei a fazer sem muita expectativa, e que olhando hoje, foi um divisor de águas na forma como eu lido com dinheiro. E não foi porque ele me fez ganhar mais, não foi porque ele me fez investir melhor, nem porque ele me deu uma estratégia nova, foi porque ele me mostrou algo que eu simplesmente não estava vendo. E isso foi o que mudou tudo, porque o maior desperdício de dinheiro não acontece em grandes decisões, ele acontece no detalhe, no mínimo, no que passa despercebido, no que você não acompanha. E esse é o ponto principal. Quando você não acompanha, você não corrige. E quando você não corrige, isso vira padrão. E padrão repetido por tempo suficiente vira resultado. E é por isso que tem tanta gente que trabalha, que ganha, que até entende de dinheiro, mas continua no mesmo lugar. Olá, bem-vindo a mais uma versão financeira Heberticia. Se você não está satisfeito com o lugar que você está hoje, fica por aqui, porque esse canal não é sobre motivação, é sobre sair do lugar. E eu tô nesse processo também. Não é fácil, mas é possível. E se você quer subir de nível de verdade, se inscreve e vamos pro próximo degrau juntos. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem um princípio que atravessou séculos. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Agora pensa com calma no que isso exige. Não é só guardar, é decidir antes, é separar antes, é proteger antes. E a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. O dinheiro entra, ela vive o mês, resolve o que precisa e só depois vê o que sobrou, se sobrar. E quase nunca sobra. E isso não é falta de inteligência, é falta de estrutura. E hoje isso ficou ainda mais forte, porque você não precisa nem sair de casa para gastar. Um clique, um cartão salvo, um parcelamento e pronto, o dinheiro saiu, sem resistência nenhuma. Morgan Housel, em A Psicologia Financeira, fala que o dinheiro tem muito menos a ver com matemática e muito mais com comportamento. James Clear, em Hábitos Atômicos, mostra que pequenas ações repetidas constroem resultados enormes ao longo do tempo. E Daniel Kahneman, pioneiro da economia comportamental e prêmio Nobel de Economia em 2002, explica que a maior parte das nossas decisões não são racionais, são automáticas, rápidas e muitas vezes sem consciência. Agora junta isso tudo, você tem dinheiro entrando, decisões acontecendo no automático e nenhum momento de pausa para observar. O resultado? Você não perde dinheiro porque quer, você perde porque não percebe. Ah, e se você quiser entender isso de forma mais completa, eu deixei no comentário alguns livros que realmente valem a pena. Depois você dá uma olhada. E foi exatamente isso que esse hábito mudou pra mim. Eu comecei a olhar o meu dinheiro toda semana, mas não de qualquer jeito. Eu não olhava pra julgar, não olhava pra me culpar, não olhava só quando dava problema. Eu olhava pra entender, pra enxergar, pra acompanhar, mesmo quando parecia que estava tudo normal. E isso criou uma coisa que eu nunca tinha tido antes: consciência em tempo real. Não depois, não no final do mês, durante o processo. E é aqui que começam a aparecer coisas muito reais. Por exemplo, assinaturas que você nem lembra mais que tem, mas continuam cobrando todo mês. Pequenos gastos no cartão, que isolados parecem irrelevantes, mas somados viram um valor alto. Parcelamentos, que você já aceitou como parte da vida, mas que estão consumindo sua margem. Ou até aquele padrão de, toda semana, pedir alguma coisa, seja lá por qual motivação. E isso vira rotina. Nada disso é absurdo, nada disso é errado. Mas tudo isso junto, sem percepção, vai drenando seu dinheiro. E você não vê, porque nunca parou para olhar. Existe um conceito muito forte em economia comportamental. O que não é medido, não é gerenciado. E isso vale perfeitamente para o dinheiro. Se você não mede, você não percebe. Se você não percebe, você não ajusta. E se você não ajusta, você repete. E repetir sem perceber é exatamente como o dinheiro vai embora. Imagina duas pessoas. Uma delas olha o dinheiro só quando algo dá errado. A outra olha toda semana. A primeira vive corrigindo. A segunda começa a antecipar. A primeira sente pressão. A segunda começa a sentir controle. E no longo prazo, isso cria duas realidades completamente diferentes, sem que nenhuma delas tenha necessariamente aumentado a renda. Então como você aplica isso de forma real? Sem complicar, sem planilha gigante, sem sistema difícil. Escolhe um dia, define um horário e cria um compromisso. Pode ser 10 minutos, mas toda semana, sem exceção. Você abre sua conta, olha os últimos dias, vê o que se repetiu, vê o que não fez sentido e começa a ajustar. Pequeno, mas consistente. E isso, ao longo do tempo, muda completamente a forma como você lida com o dinheiro. Você não perde dinheiro porque gasta muito. Você perde dinheiro porque não acompanha. E aquilo que você não acompanha, você não controla. Esse hábito parece simples, mas ele resolve um problema que a maioria das pessoas ignora: a falta de clareza. E sem clareza, não existe controle. Agora presta atenção nisso. Se você ainda não viu o vídeo onde eu explico como o dinheiro vai embora no automático, assiste ele depois desse. Porque quando você junta esse hábito com aquele entendimento, você começa a enxergar o que antes passava despercebido. E quando você enxerga, você muda. Não por obrigação, mas porque agora faz sentido. Um degrau por vez e até a próxima.